uma doença que traz preocupações e muitas dúvidas para as famílias, diagnósticos e tratamentos que podem ser complexos. O nosso assunto de hoje, do episódio 19, é a epilepsia infantil. A nossa convidada especial é a doutora Ângela Gifone. Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos de novo em Conexão Neural. Ângela, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, discutindo um assunto tão importante, uma doença tão relevante para a saúde dos nossos pequenos pacientes. Ângela é uma referência no assunto, na epilepsia infantil, doutora Ângela Gifone, que é neuropediatra pela Universidade de São Paulo, tem mestrado pela Universidade Federal da Bahia, é neurofisiologista também e se dedica então ao tratamento da epilepsia infantil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Eduardo. É um prazer participar desse programa com você. O prazer é nosso. Eu acho que a gente podia começar essa conversa, então, definindo o que é a epilepsia. Muita gente confunde a epilepsia com o evento da crise epilética. Qual é a diferença? Quando é que eu posso dizer que um paciente tem epilepsia? A crise epilética, ela é um evento agudo, se caracteriza pela manifestação clínica, né? A gente vai observar uma manifestação clínica naquele paciente. Pode ser uma manifestação motora ou pode ser uma manifestação sutil. Por exemplo, às vezes o paciente ele tem apenas um piscar de olhos ou uma parada comportamental ou um movimento um olhar vago, um movimento mínimo. Nem sempre as crises elas ocorrem como a gente costuma observar nos filmes, na televisão, aquela crise exuberante, que é a tônico-clônica generalizada, que o paciente cai ao chão, que ele se debate. Então, assim, a gente tem várias formas de crises, da crise epilética, né, do evento clínico, a crise epilética. E muitas vezes, essa crise epilética, ela ocorre em decorrência de um evento agudo. Então, o que está causando aquela crise naquele paciente? Se for, por exemplo, uma infecção do sistema nervoso central ou uma infecção sistêmica, a gente tem que identificar a causa que está levando o paciente até aquela crise epilética. Então, assim, pode ser uma infecção do sistema nervoso central, pode ser uma infecção generalizada, pode ser algo que está alterando o metabolismo daquele paciente. Quando a gente caracteriza que essa crise é uma crise sintomática aguda, a gente resolve o que está causando esse distúrbio agudo e assim aquele paciente vai ficar livre da crise. Esse paciente ele não tem epilepsia. Certo. As crises epiléticas elas são causadas por uma descarga excessiva dos neurônios cerebrais. Então é uma descarga elétrica excessiva e anormal desses neurônios. Para o paciente receber o diagnóstico de epilepsia, a gente considera que aquele paciente ele tem um risco de recorrência dessas crises epiléticas. O cérebro dele tem um risco maior de que essas descargas anormais causem uma crise epilética. Ou seja, o risco de ficar se repetindo. O risco de que esse evento se repita. Isso. Então, quando a gente está diante de uma doença aguda, teoricamente a gente não teria esse risco de recorrência. Perfeito. E lembrando, né, Ângela, que a epilepsia é um diagnóstico que tem uma carga emocional muito forte. Em muitos círculos ela ainda é considerada um tabu, algo que traz realmente uma angústia muito grande para as famílias. A epilepsia ela é enfrentada pelos seres humanos desde a época de Hipócrates. Hipócrates, que é o pai da medicina, tem um livro só sobre a epilepsia. E o livro se chama Sobre a Doença Sagrada. O que Hipócrates quis dizer com esse título? É que na época dele, a epilepsia era considerada como algo de causa sobrenatural. E ele foi justamente contra essa ideia, querendo colocar umas aspas, né, sobre a doença sagrada, mas que não era de origem sobrenatural. Ele já sabia que a epilepsia tinha origem no cérebro. E inclusive é uma doença que também está presente uma narração sobre uma crise epilética na Bíblia. Se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 9, de versículos de 14 a 29, tem lá a narração de Jesus tratando a crise epilética de uma criança. Então, uma atuação aí dentro da neuropediatria na Bíblia, não é, Ângela? Então,
Dentro de toda essa carga emocional, essa angústia que chega junto com o diagnóstico, eu queria que você desse uma palavra para as famílias de como é possível, sim, fazer o tratamento de modo que a criança tenha uma vida em que ela é incluída na família, na comunidade, com o tratamento adequado. Sim, com certeza. É uma doença que tem tratamento. Esse tratamento adequado, ele passa primeiro pelo diagnóstico correto, por isso que para muitos casos a gente vai precisar de exames complementares para chegar nesse diagnóstico. Nem sempre a gente consegue identificar o que está causando a epilepsia naquele paciente, mas a gente sempre investiga. Né? Esse é um ponto muito importante, porque a gente escuta muito as famílias em busca da causa, o que nem sempre tem. Então, se a gente gastar muita energia atrás de uma resposta que não existe, a gente pode perder o tempo e se desgastar, se perdendo no caminho que realmente importa, que é o quê? Do tratamento e do controle das crises. Com certeza, Eduardo. E o tratamento, a gente tem muitas opções de tratamento hoje em dia. A grande maioria dos pacientes, eles vão, diria assim, 70% dos pacientes, eles vão ficar controlados com 1 ou 2 fármacos que sejam adequados para aquele tipo de crise. Às vezes a gente tem uma dificuldade de controlar a crise porque o fármaco não foi escolhido adequadamente para aquele paciente. Lembrando que outra coisa importante são os efeitos adversos relacionados à medicação. Às vezes a gente não tem uma adesão ao tratamento porque o paciente sente alguns sintomas desagradáveis do uso da medicação e a gente tem opções hoje em dia, então a gente poderia trocar essa medicação e deixar aquele paciente controlado das crises com uma boa qualidade de vida. Olha como é importante uma avaliação individualizada e direcionada, né? Principalmente para a criança. Você é neuropediatra e epileptologista infantil, eu sou neurocirurgião pediátrico, então a gente sabe o quanto a criança, o cérebro da criança, exige um olhar todo especial. Nesse sentido, me explica um pouco qual é a diferença do impacto da epilepsia para o adulto e para a criança, tendo em conta de que o cérebro da criança está em desenvolvimento. Muito boa pergunta. Para muitos tipos de epilepsia, a epilepsia ela vai diretamente interferir no desenvolvimento cognitivo daquele paciente. Então, seja pela intensidade das descargas anormais cerebrais, ou seja pelo impacto emocional que as crises epiléticas causam naquela criança, ela vai ter prejuízo escolar, ela vai ter prejuízo social. Imagine assim, você achar que a qualquer momento você pode ter uma crise e aí aquilo gera um medo de ir para a escola, de ir para as festinhas, de brincar com os amigos. Então aquilo ali causa um impacto emocional. E além disso, a própria epilepsia, se ela for grave e não adequadamente tratada, ela vai interferir no desenvolvimento cerebral normal para aquela idade, levando a um quadro que a gente chama de encefalopatia epilética, quando a epilepsia interfere diretamente nesse aspecto cognitivo e comportamental da criança. Isso só reforça a importância de avaliar logo, detectar logo para instituir o tratamento, preservando aí o desenvolvimento da criança. Isso. Agora, uma dúvida muito pertinente das pessoas em geral é como agir no momento de uma crise epilética de uma criança. Por exemplo, a primeira vez que a criança teve a crise, as pessoas que estão ali testemunhando, como é que a gente socorre nesse momento? Isso aí é importantíssimo, deve ser divulgado, né, entre todos, porque qualquer pessoa pode presenciar uma criança ou um adulto tendo um evento epilético. O mais importante é você afastar tudo que tem próximo daquele paciente que possa machucá-lo durante a crise. Se preocupar em proteger a cabeça, pode colocar um lençol embaixo da cabeça, um casaco, uma camiseta, algo para que, se o paciente bater a cabeça no chão, ele não se machuque, né? E jamais colocar objetos dentro da língua, dentro da boca ou a própria mão. Então, assim, é mais isso, posicionar, virar sempre o paciente de lado, porque caso ocorram vômitos ou caso o paciente elimine secreções, né, a saliva em excesso, ele não vai se engasgar ou aspirar aquele conteúdo. Importantíssimo, como você falou, a questão da divulgação para o público em geral
E é isso que a gente procura muito fazer aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. Quais seriam, Ângela, no nosso meio, no nosso país, as principais causas de epilepsia? Você já falou aí, por exemplo, infecções. Isso é uma causa importante, relativamente frequente. Quais seriam outras causas para a epilepsia infantil? No nosso país, a gente tem muito ainda as intercorrências perinatais, né? Naquele momento que o bebê nasce. Então, são intercorrências do momento do parto. A mais frequente ainda é a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é quando falta o oxigênio para o cérebro do bebê. Em decorrência disso, a gente pode ter lesões cerebrais que vão levar à epilepsia ou no momento neonatal ou no futuro próximo, né, enquanto a criança é lactente. Então, nós temos outras lesões também, por exemplo, lesões por trauma. E temos algumas lesões, não são tão comuns, ainda bem, né, são mais raras, como os tumores, mas eles podem desencadear crises epiléticas. E aí nós vamos ter doenças que podem ser de base genética, que cursam com epilepsia, são as chamadas canalopatias, ou doenças que levam a erros inatos do metabolismo, que elas também vão cursar com epilepsia. O que chama muita atenção na sua resposta é que boa parte dessas causas são preveníveis. Com certeza. Por exemplo, na questão do traumatismo craniano, que pode ter a epilepsia como sequela, é importante sim que a criança possa brincar ao ar livre, que possa praticar esportes, possa andar de bicicleta, de skate. Isso inclusive ajuda no desenvolvimento neurológico e na socialização, mas com os equipamentos de segurança, com as medidas de segurança, usando capacete, por exemplo, para que não haja o traumatismo craniano com essas consequências potencialmente bastante prejudiciais. É a questão dos problemas logo ali próximo ao nascimento, muitos deles associados à prematuridade. Então é importante fazer um pré-natal adequado para diminuir os fatores de risco da prematuridade, os fatores de risco de complicações neonatais, diminuindo também o risco de epilepsia. Então, várias dessas causas são preveníveis, daí a importância da orientação, da promoção da saúde, da educação em saúde também, para que a gente não necessariamente tenha que correr atrás da situação com o tratamento, mas que a gente possa também evitá-las. E você introduziu aí a questão genética também, com algumas doenças que provocam. Existem algumas síndromes também que vêm associadas à epilepsia. Quais seriam alguns exemplos dessas síndromes congênitas, genéticas, associadas à epilepsia na infância? Bem interessante essa sua pergunta. As síndromes genéticas, de um modo geral, elas podem ter um risco aumentado para a ocorrência de epilepsia. Por exemplo, síndrome de Down, que é a síndrome genética mais frequente que a gente tem na população. Os pacientes com síndrome de Down, eles têm uma incidência maior de epilepsia do que as crianças sem essa síndrome. E aí, assim, a gente pode ver em outras síndromes genéticas que estão associadas a malformações cerebrais. A gente vai ter um risco aumentado de ocorrência de epilepsia. É importante isso porque, eventualmente, até um diagnóstico antenatal, antes do nascimento, pode ser realizado. Agora, Ângela, explica para a gente como é que é o caminho, o fluxo, a partir do momento em que a criança começa a apresentar crises epiléticas, como é que é esse encaminhamento até ela chegar no tratamento? Ela passa geralmente pela avaliação de um pediatra, depois é encaminhada para o neuropediatra, faz exames, como é que é esse fluxo? A gente tem aquelas crianças que têm um evento, uma crise epilética mais prolongada ou mais exuberante, que acabam sendo levadas ao pronto-socorro. Então, a gente tem esse fluxo, né, do primeiro atendimento, que é feito pelo pediatra. Se for necessário, vão ser feitas medicações para cessar a crise ainda no pronto-socorro. Na maioria das vezes, felizmente, quando a criança chega ao hospital, a crise já cessou. A partir daí, é feita uma investigação inicial para descartar aquelas causas agudas que a gente comentou, né? Então, geralmente vai ser feita uma tomografia, vai ser investigado, vai ser excluído causas infecciosas. Esse é o papel do pediatra, né? Descartar causas agudas que precisam de um tratamento imediato. E aí, cessando esse momento,
foi descartado algum evento agudo, essa criança vai ser provavelmente encaminhada para uma avaliação com o neurologista infantil. E aí o neurologista infantil tem 2 objetivos. Tentar identificar qual a causa dessa epilepsia, que a gente também já comentou que nem sempre a gente chega nesta causa, mas principalmente iniciar um tratamento. E aí o tratamento, ele costuma ser com fármacos anticrise, que a gente tem diversas opções hoje, ainda bem que a gente tem essas opções. Há alguns anos, assim, eu digo assim, em torno de uns 100 anos, por exemplo, a gente não tinha tantas opções de fármaco. Então, quando o paciente não se sentia bem com aquele tratamento, não tinha uma boa resposta, a gente ficava muito limitado. Hoje em dia, a gente tem muitas opções para o tratamento da epilepsia. E a gente tem opções para o tratamento das epilepsias refratárias, que são em torno de 30% dos pacientes. Eles vão ter epilepsias refratárias. E nessa avaliação inicial, quais são os principais exames que o neurologista infantil ou neuropediatra vai pedir no consultório? A gente solicita um exame de imagem, aí a gente vai avaliar o risco para cada paciente da realização do exame, porque a gente é muito criterioso na indicação de exame. Mas os exames podem ser tomografia de crânio, ressonância de crânio, dependendo de cada caso. O exame que é essencial para avaliação de qualquer epilepsia é o eletroencefalograma. A gente tem a opção de fazer o videoeletroencefalograma prolongado, que pode ser um exame de 12 horas, 24 horas, a depender da indicação. Mas, assim, é essencial a realização do eletroencefalograma. O exame de imagem, ele é muitas vezes necessário. É importante isso e também frisar que, para interpretar o eletroencefalograma, o EEG, precisa ser um profissional médico com treinamento e com experiência nessa área. Então, que tenha a capacitação como neurofisiologista clínico. Não é isso? Porque é um exame que tem as suas particularidades, vai dar ideia sobre a intensidade das descargas, sobre a localização principal daqueles focos de irritação cerebral. Então é importante que seja avaliado e que seja laudado por uma pessoa capacitada para esse fim. Ângela, e a epilepsia de difícil controle? Você já deu para a gente a boa notícia que cerca de 70% dos casos, a grande maioria, é controlável com medicação. E esses casos que têm maior dificuldade de serem controlados com medicação, geralmente estão associados a que fatores? O que é que vai contribuir para que a epilepsia seja de difícil controle, que dê mais dificuldade aí para a gente tratar com remédio? O que contribui para essa dificuldade de controle muitas vezes está associada à etiologia mesmo, né, que é a causa da epilepsia. Em pacientes que têm exame de imagem normal, com alteração de eletroencefalograma e que a gente sabe que estão tendo aquelas crises clínicas que a gente não está controlando, é muito possível que esse paciente tenha uma alteração estrutural do cérebro que a gente não consegue visualizar nos exames de imagem atualmente, né? A sensibilidade que a gente tem dos exames atuais, porque talvez no futuro a gente tenha exames que consigam detectar essas alterações. Então, muitos desses casos de epilepsia refratária são lesões estruturais cerebrais que a gente não identifica nos exames de imagem, mas que, se a gente operasse esses pacientes, fizesse uma retirada daquela lesão cerebral onde estão sendo geradas as crises, a gente veria numa avaliação cerebral anatomopatológica, né, o estudo daquele tecido cerebral, a gente veria que aquele tecido cerebral ele tem anormalidades. E isso acontece na prática clínica, quando a gente tem uma suspeita muito forte de que o paciente tem uma lesão estrutural. Hoje em dia existe essa possibilidade de investigação, a gente amplia essa investigação pensando numa cirurgia de epilepsia. Perfeito. Além da cirurgia, que a gente vai entrar em mais detalhe daqui a pouco, ainda existem outros tratamentos para epilepsia de difícil controle, como a estimulação do nervo vago, como o uso de substâncias como o canabidiol. A gente também vai discutir sobre isso em detalhe daqui a pouco. Agora, existem alguns diagnósticos que representam uma dificuldade intensa
para o controle das crises. Por exemplo, a síndrome de West. E muitas famílias têm dúvidas sobre o que significa e qual é a melhor abordagem. O que significa exatamente a síndrome de West? Quais são os sinais de que existe esse diagnóstico e como é que os casos são conduzidos? A síndrome de West, ela é uma síndrome epilética. Ela não diz para mim a causa da epilepsia nesse paciente. Quando eu falo síndrome de West, eu estou me referindo ao como essa epilepsia se manifesta nessa criança. Na síndrome de West, a gente tem as crises que são do tipo espasmo epilético e a gente tem uma criança lactente, né, sempre bebês, começa assim em torno de 3 meses até 1 ano de idade, o início dessa manifestação, e a gente vai ter um atraso no desenvolvimento desse bebê, ou uma perda de aquisições que ele já tinha previamente. Então, assim, ela é uma síndrome epilética. Quando a gente está diante de uma criança com essa síndrome, a gente vai investigar a causa. A causa é variada. Pode ser decorrente de lesões estruturais do cérebro, pode ser decorrente de doenças metabólicas, os erros inatos do metabolismo, pode ser decorrente de outras doenças genéticas que causam alterações nos canais iônicos cerebrais, por exemplo. Então, assim, o importante da gente fazer um diagnóstico sindrômico epilético é que ele vai direcionar o nosso tratamento. A gente sabe que existem medicações que são mais adequadas para o tratamento da síndrome de West e a gente sabe que na falha desse tratamento medicamentoso, a gente tem outras opções de tratamento, como, por exemplo, a dieta cetogênica, que ela já é bem estudada nas crianças com síndrome de West, assim como a gente sabe que ela tem uma boa ação em outras síndromes epiléticas, não só a síndrome de West, mas outras síndromes epiléticas que também são graves, como a síndrome de West. E aí a gente entra nessa questão dos tratamentos para epilepsia refratária, que a dieta cetogênica é um desses tratamentos para epilepsia Vamos aproveitar então e detalhar um pouco mais. Como é que uma família pode saber se a dieta cetogênica é indicada para a sua criança e depois, principalmente, como é que ela é instituída e conduzida? A dieta cetogênica, ela é indicada como tratamento para epilepsia refratária. Então, para ser refratária, a gente tem que ter tentado o tratamento com 2 fármacos adequados para aquele tipo de crise. A partir daí, se eu já usei de 2 fármacos adequados para aquela epilepsia e não houve resposta, eu já estou diante de uma epilepsia refratária. O que a gente vê, às vezes, é que há uma demora na instituição dessas terapias para epilepsia refratária. Mas, a princípio, elas podem ser instituídas precocemente no momento que a gente faz esse diagnóstico. A dieta cetogênica, ela precisa ser acompanhada por uma nutricionista com capacitação em realizar a dieta cetogênica para crianças com epilepsia. Porque hoje em dia a gente sabe que dieta cetogênica pode ser realizada assim, por vários motivos, né? Até na questão estética. Mas, assim, nesse caso, a gente precisa de uma pessoa profissional capacitado para executar a dieta em crianças e em crianças com epilepsia. Perfeito. E dá uma ideia um pouco mais aproximada de como é constituída essa dieta, quais são os alimentos que vão fazer parte do cardápio da criança e o quanto essa dieta precisa ser rigorosa para que se atinjam os objetivos. A dieta, ela é uma dieta rica em gordura, adequada em proteína e pobre em carboidrato. E aí, para isso, ela tem várias proporções. A gente começa com uma proporção menor de gordura e vai aumentando essa proporção de gordura. O importante é que não haja escapes da dieta. Quando você institui a dieta, o objetivo é que você mantenha sempre um paciente em cetose. Essa dieta rica em gordura, ela vai ativar uma via alternativa de metabolismo no nosso organismo e o objetivo final dessa via é a produção de corpos cetônicos pelo excesso de gordura. Então, no momento que a gente foge da dieta e consome uma quantidade maior de carboidratos, a gente corta essa via de metabolismo da gordura e o paciente sai da cetose. Então, ela deve ser considerada como um tratamento contínuo. Não existe esses momentos que você se permite sair da dieta. Deixando claro que precisa ser conduzida por neuropediatra capacitado em tratamento de epilepsia de difícil controle e também por nutricionista capacitado. Não dá para a gente ir no Google, olhar como é a dieta cetogênica,
começar a fazer em casa, porque os riscos também existem, então ela precisa ser conduzida de uma maneira adequada. Então, nesse contexto que a gente entrou das epilepsias de difícil controle, também chamadas epilepsias refratárias, eu acho muito interessante, e aí toca também a nossa área, que é a cirurgia de epilepsia. Pessoalmente, nós já podemos atuar em alguns casos em parceria e por uma circunstância da vida, a minha formação neurocirúrgica foi em um lugar que era um centro de referência em cirurgia de epilepsia, que é a Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, com o CIREP, Centro de Cirurgia de Epilepsia lá de Ribeirão Preto. Então pode parecer que é uma medida muito drástica, não é muito invasiva. Você retirar aquela área que está provocando crises. Mas, na verdade, me parece que o agressivo é deixar a criança ter crise. Então a filosofia da cirurgia talvez ela se baseie nisso. É um tratamento invasivo, mas prevenindo de um mal maior, que é a crise em grande quantidade, prejudicando o desenvolvimento da criança. E aí deixar muito claro que cada cirurgia é individualizada para cada caso. Você pode indicar os mais variados tipos, como a cirurgia de retirada do hipocampo e da parte medial do lobo temporal, que é uma região de bastante origem de crises convulsivas. Pode executar, por exemplo, uma calosotomia, que é a secção do corpo caloso. E pode chegar até aquela cirurgia que é talvez a mais complexa, que é a hemisferotomia, em que uma metade do cérebro, um hemisfério, ele é desconectado da outra para que haja uma melhora das crises convulsivas. E, de novo, pode parecer muito agressivo, mas a gente acompanha alguns pacientes submetidos à hemisferotomia e, na criança, o normal é que eles nos surpreendam, não é isso? Então, a gente tem alguns casos em que eles recuperaram as funções daquele hemisfério pelo fenômeno da neuroplasticidade, que é a adaptação cerebral a novas situações, e a gente tem sim pacientinhos que se desenvolveram bem após a hemisferotomia. E mesmo naqueles casos em que não há uma recuperação total de todas as funções do hemisfério, mas a melhora do padrão de crise já é um ganho muito grande. Então eu acho que a interação entre o neuropediatra e o neurocirurgião pediátrico tem muito a acrescentar nesses casos mais difíceis, né? Com certeza. Queria deixar claro aqui para os nossos ouvintes que a gente está falando de cirurgia de epilepsia para pacientes refratários. Claro, para aqueles de difícil controle. Isso. A gente não tem a intenção, ela não é pensada como um tratamento para aquelas crianças que estão controlando, têm as crises controladas com os fármacos anticrise. A gente está pensando para os casos em que a gente não consegue controlar. E aí, nesses casos, realmente, o que a gente sempre busca é descartar que aquele paciente ele tem uma indicação cirúrgica, porque se ele tiver uma indicação cirúrgica, esse é considerado o melhor tratamento para ele em termos de eficácia. Todos os casos com possibilidade cirúrgica, eles devem ser investigados para tal. E aí, lógico que a decisão de se operar ou não vai levar em conta as possíveis sequelas, né, decorrentes daquela cirurgia. Então, a gente vai colocar numa balança o risco-benefício para aquele paciente. Inclusive, a gente sabe que quanto mais perduram as crises convulsivas, mais prejuízo cerebral. Então, óbvio, a minoria dos casos vai precisar de cirurgia, mas naqueles casos em que ela é indicada, o ideal é que ela seja instituída o quanto antes. Ainda nesse contexto da epilepsia de difícil controle, existe uma tecnologia que vem mostrando bons resultados também, que é a estimulação do nervo vago. Também envolve um procedimento cirúrgico, mas não é diretamente no cérebro. É com o implante de um eletrodo, de uma bateria, na verdade, que tem um eletrodo e ele vai lá no nervo vago no pescoço, e a estimulação contínua do nervo vago acaba melhorando o padrão de crises naquelas crianças cuja avaliação resultou nessa indicação. O que você acha dessa tecnologia? Tem tido alguns bons resultados com a indicação do estimulador do nervo vago? Sim, nós temos bons resultados. E aí é importante o que você já falou, né? A gente tem que ter a indicação precisa.
Então, os pacientes são avaliados, precisa de um especialista, um neurologista pediátrico ou um neurologista de adultos, né, se forem pacientes adultos. E nos pacientes que eles têm indicação, a gente tem tido boas respostas. Queria deixar claro que, assim, não é um milagre, mas é uma terapia que veio a acrescentar e que traz uma melhora na qualidade de vida, porque a gente observa para muitos pacientes redução importante no número de crises. Então, o estimulador do nervo vago, ele vai fazer uma modulação cerebral por esse estímulo repetido no nervo vago. Então, essa modulação seria como um treino, né? Um treino do nosso cérebro para ele responder de forma diferente às descargas anormais. Para que a gente cubra os diferentes modos aí, as opções de tratamento da epilepsia refratária, que é a epilepsia de difícil controle, qual é a sua experiência com essa substância que vem sendo bastante debatida, que é o canabidiol? Eu tenho muitos pacientes que fazem uso do canabidiol. Aí, de novo, aquela questão da indicação, né? A indicação precisa, pacientes refratários. A gente nunca utiliza o canabidiol como primeira opção de tratamento para nenhum paciente. Isso é bem definido na literatura médica. Ele tem que ser usado, o canabidiol isolado, que ele passa por um processo da indústria farmacêutica para a gente conseguir esse canabidiol isolado. Esse é o canabidiol que é usado no tratamento da epilepsia, que é o canabidiol que a gente tem estudos na literatura médica que comprovam a sua segurança e a sua eficácia para algumas síndromes específicas. Ou seja, a gente vê que existem opções e que a indicação de cada uma delas envolve obrigatoriamente a avaliação individualizada de cada caso. Agora, eu queria voltar um pouco. A gente conversou bastante de epilepsia de difícil controle, isso é um tema absolutamente relevante e importante dentro do assunto, mas eu queria falar de uma crise epilética que não é tão grave, mas que gera muita dúvida. Você já deve estar adivinhando aí do que é que eu vou falar da convulsão febril. Um evento que é relativamente frequente nas crianças, relativamente frequente no pronto-socorro, mas que gera muita discussão no meio médico e também no meio das famílias. Corre o risco de se repetir? O que é que eu preciso fazer na hora? A criança pode voltar para casa depois que se recuperar ou precisa ficar internada? E, principalmente, ela precisa ficar fazendo tratamento depois de uma convulsão febril? É um tema assim, muito importante pela questão da frequência mesmo, né? A crise febril, ela é uma crise epilética, porém, o que está causando essa crise epilética é um evento febril naquele cérebro em desenvolvimento. Então, a crise febril ela só ocorre em crianças nos primeiros anos de vida. A gente considera de 2 a 3 meses até 6 anos de idade. A gente exclui o período neonatal, pelas particularidades dessa faixa etária. Então, assim, se você tem uma criança que está com uma doença febril, aí pode ser um resfriado, pode ser uma pneumonia, pode ser uma gastroenterite, e na vigência de febre, essa criança apresentou uma crise epilética, ela é caracterizada como uma crise febril. A gente tem que excluir aí as infecções do sistema nervoso central, as meningites, encefalites. Por quê? Porque aí, nesse caso, a crise epilética, ela está acontecendo por causa daquela inflamação no cérebro, né? Não como uma consequência do aumento da temperatura, mas por conta da infecção cerebral. E aí, assim, a gente tem a crise febril, ela pode ser curta, ela pode ser prolongada, ela pode ser com manifestação motora exuberante no corpo todo, ela pode ser com aquela manifestação mais sutil, de uma parada comportamental, de uma movimentação só em um lado do corpo. O importante é saber que aquela criança que apresentou a crise febril, ela não tem epilepsia, ela tem, naquele momento, crise febril. Ah, doutora, então, assim, crianças com crise febril não terão epilepsia? Não dá para a gente afirmar isso. Porque o que vai fazer o indivíduo receber o diagnóstico de epilepsia será a ocorrência de crises afebris ou crises que ele teve sem um evento agudo identificado.
Então, isso pode acontecer no futuro. Com as crianças que tiveram crise febril, em algum momento no futuro, elas podem vir a ter epilepsia. O que a gente não tem é uma causa direta disso, uma relação direta disso. Então, assim, se meu filho teve uma crise febril, eu não estou considerando que no futuro ele vai ter epilepsia. Naquele momento ele tem apenas a crise febril e pode ser que seja exatamente só isso, sem uma evolução para a epilepsia. Nessa questão da avaliação da crise febril, precisa descartar, então, uma infecção central. Mas aquela criança que eu estou vendo claramente que está com infecção respiratória alta, uma gripe, um resfriado, tendo febre, aí ela tem a convulsão, eu posso fazer essa associação. Essa criança precisa, por exemplo, de exame de líquor, de exame do líquido cefalorraquidiano para descartar uma infecção central, ou eu posso fazer essa associação com a febre do resfriado e ficar tranquilo? Nas crianças maiores de 2 anos, é muito tranquilo você decidir isso se a criança tem um exame neurológico normal e você já identificou o foco infeccioso. Aí você não vai precisar colher líquor, nem você vai pensar numa infecção do sistema nervoso central. Nas crianças menores de 2 anos e acima de 6 meses, vai depender muito de uma série de fatores. Porque se houver dúvida, às vezes o exame neurológico não ajuda a gente a definir, né, a excluir essa infecção do sistema nervoso central. Se houver dúvida, lógico que você vai ter que realizar o exame para ter certeza de que não tem uma infecção do sistema nervoso central. Sempre pecando por excesso, Isso. por mais segurança. Isso. Então, pelo que eu estou entendendo, a maioria das crianças, em geral, que tem a convulsão febril, elas não vão precisar de tratamento depois contínuo com medicação. Porém, e aquela criança que teve uma convulsão febril e depois, em outra infecção, mesmo que seja uma infecção leve, teve de novo uma convulsão febril? Existe alguma criança, algum padrão de paciente em que essa repetição acontece e aí sim eu preciso instituir alguma medida de prevenção? Sim, nas crianças em que o primeiro evento ocorre com a idade inferior a 18 meses, a gente tem um risco maior de recorrência. E aí, mesmo assim, não existe na literatura médica uma definição absoluta sobre tratar, né, assim, a necessidade de tratar esse paciente. Porém, eu particularmente costumo levar muito em conta a situação da família. Porque, assim, como mãe, eu consigo me colocar na posição de que ver um filho tendo uma crise não é um evento, assim, que vai passar, vai ser tranquilo, né, para aquela família. É bem desesperador. Então, assim, a gente pode avaliar esse risco de recorrência de cada caso e, se for necessário, instituir um tratamento para a crise febril com fármaco anticrise. E aí, frisando que esse tratamento ele é de modo contínuo, a criança vai usar essa medicação por um período que a gente considerar dentro da faixa etária em que ocorre a crise febril, né? Geralmente a gente mantém o tratamento até os 5 anos de idade, que é quando a criança sai daquela faixa de risco para a ocorrência da crise febril. Ou seja, a mensagem principal, gente, é que a crise febril, em geral, ela é benigna, não vai precisar de tratamento, não vai deixar sequela. Um ou outro caso que vai exigir a atenção especial do neurologista infantil. Nesse espírito ainda, se eu tenho uma crise febril de características não alarmantes, em todas elas eu vou precisar de exame de imagem ou não? Não, você não vai, de regra, a regra mesmo é que você não precise de exame de imagem. E principalmente do exame do eletroencefalograma, né? Assim, a gente não costuma pedir o eletroencefalograma, principalmente naqueles 3 meses que sucedem à ocorrência da crise. Por quê? A gente pode ter alterações no exame e que elas não são sugestivas de que aquele paciente vai ter ou não uma epilepsia no futuro. E você não vai tratar o exame, né? Você vai tratar o paciente, a criança. Isso é importantíssimo para que a gente não foque na repetição de exames de maneira exagerada, que no fim não vão trazer benefício para a criança. Ângela, eu queria agora que a gente comentasse sobre a importância da escola. Como é que a escola deve se comportar diante do diagnóstico de epilepsia de uma criança, no sentido de uma atenção especial ao seu aprendizado, se eventualmente
não está sendo prejudicado, e também no sentido de apoio, de deixar a família tranquila que se algo acontecer, ela vai dar conta ali de acionar a família, de acionar a equipe médica e de dar os primeiros cuidados. A escola ela tem um papel assim importantíssimo. A gente percebe nas famílias em que receberam esse diagnóstico precocemente, a tranquilidade com que a família manda o seu filho para a escola após um diagnóstico de epilepsia vai depender muito do acolhimento que essa família recebeu da coordenação, das professoras, e aí a gente tem equipes que são excelentes, que deixam os pais assim tranquilos em relação a que, caso ocorra algum evento, a criança vai ser adequadamente socorrida, os pais serão adequadamente avisados. E isso eu observo no consultório, que faz uma diferença muito grande entre a criança não parar de frequentar a escola. E que, assim, o ideal é que, a não ser em casos mais graves, que pontualmente você primeiro vai estabilizar o paciente, via de regra, a criança deve manter sua rotina normal. Porque é uma doença de tratamento crônico, né, que a gente não tem uma previsão de até quando vai esse tratamento, e ela deve manter as suas atividades do dia a dia de modo habitual. Importantíssimo que fique muito claro que, na nossa época atual, tabu, rótulo, estigma não cabem no manejo, no tratamento da criança com epilepsia. A escola também está dentro desse contexto porque é parte fundamental aí da vida da criança e da família. Um outro aspecto importante que eu acho atualmente, e a comunicação fácil por meio da internet, das redes sociais, acaba gerando alguns fenômenos interessantes. Eu queria que você comentasse sobre os grupos de famílias, de mães e pais que se articulam para obter informação sobre epilepsia e para facilitar o acesso de todos à informação e ao tratamento. Nós conhecemos alguns desses grupos, reconhecemos bastante o serviço que essas pessoas prestam às crianças. Eu queria que você comentasse, então, o papel dos grupos de apoio na epilepsia infantil. Eu vejo que nos dias de hoje é importantíssimo, esses grupos são importantes. As mães, elas se sentem acolhidas, elas não se sentem sozinhas, né? Porque, como você falou, é uma doença que ainda tem muito estigma, ainda tem muita desinformação. E dentro desses grupos nós temos pessoas com uma capacidade de transmitir conhecimento e de indicar bons profissionais e de indicar bons locais para a realização de exames. E eu acho que o mais importante também é aquele apoio de você conhecer outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passa. Porque isso faz você se sentir menos sozinho, né? Exatamente, você vê que um caminho que você e sua família estão prestes a trilhar já foi trilhado outras vezes, e a informação, como eu sempre digo, ela diminui a angústia, diminui a ansiedade, e a desinformação é algo que a gente procura combater bastante aqui no nosso canal. Lembrando que, além dos grupos de apoio, que podem ser encontrados na internet, nas redes sociais, existe também a Liga Internacional contra a Epilepsia, que é a ILAI, que vem da sigla em inglês, e também existe a Liga Brasileira contra a Epilepsia, que é filiada à ILAI, também é uma fonte muito boa de informação e de educação em saúde. Então, famílias e profissionais podem acessar os sites tanto da ILAI como da Liga Brasileira para obter aí bastante informação nesse campo. Ângela, você como referência em neuropediatria, em epileptologia infantil, em neurofisiologia, é uma pergunta que eu sempre faço para os profissionais que vêm aqui, sentam aqui na biblioteca James Goodrich para a gente conversar sobre neurociência. Eu queria que você se dirigisse alguns minutos ao jovem profissional, ao jovem médico que pretende seguir esse caminho, pretende se aprofundar na neuropediatria ou talvez também no estudo da epilepsia infantil, e que recomendação você daria para um jovem profissional que está aí no início de um caminho que você já trilhou há algum tempo?
Eu sou suspeita para falar dessa área porque, assim, sou apaixonada, né, pelo estudo da epilepsia. Hoje em dia eu só trabalho com isso. Então, eu diria que é um campo que tem é um conhecimento muito amplo, um conhecimento que cresce a cada dia, que se a gente pensar na época que eu fiz a minha residência, a gente não tinha tantas opções de tratamento como a gente tem hoje. Então, a gente vê, ainda bem, né, que as coisas estão evoluindo com muito conhecimento nessa área médica e que é muito estimulante. Eu recomendo que busquem uma boa formação, que façam residência médica e que depois se especializem em centros de neurofisiologia clínica, que tenha a especialização em neurofisiologia clínica, para que o atendimento aos pacientes seja adequado. Muito bom, porque além de tudo é uma responsabilidade, né? Prestar um serviço de qualidade para essas crianças e essas famílias que precisam tanto desse apoio. Olha, conversar sobre neurociência, conversar sobre assuntos que a gente gosta tanto, ainda mais com uma referência na área, faz o tempo passar voando. A gente já vai caminhando aí para a conclusão dessa conversa que eu achei muito agradável, muito prazerosa. Queria que você deixasse a sua consideração final para quem nos assiste, sejam neuropediatras, colegas, estudantes de medicina ou das outras áreas da saúde e também para as famílias de crianças com epilepsia. Eu queria dizer que, assim, a gente fica muito feliz quando a gente consegue ajudar alguém, né, como médico. E essa área, ela traz para mim uma alegria muito grande, porque eu vejo famílias assim que melhoram a qualidade de vida. Você trata uma criança, você resolve as crises da criança e aquilo muda a vida de todo mundo em volta dela. E aquilo ali traz esperança, né? E aquilo ali traz esperança para mim, assim, para a minha vida. Então, assim, eu posso dizer que eu sou muito feliz na área que eu escolhi. E eu espero, assim, que os jovens médicos também busquem algo que lhes faz feliz, que consiga ver essa alegria, né, dentro dos pacientes, essa alegria nos pacientes que eles atendem e se sintam reconfortados em poder ajudar alguém. Com essa declaração tão bonita que a gente vai encerrando. Ângela, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Neural. Então, inscreva-se no nosso canal para receber sempre os melhores conteúdos de neurociência. Deixe aqui o seu sinal de que você gostou da nossa conversa e compartilhe com outras pessoas que vocês acham que vão se beneficiar de todo esse conhecimento, de todo esse conteúdo que foi debatido aqui. Um grande abraço e até a semana que vem, quando estaremos novamente em Conexão Neural.